Filosofia e Cotidiano em Pauta, com Jean Gaspar e Henri de Carvalho. Artigo 1º. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3º. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Artigo 4º. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem, como um menino confia em outro menino. Artigo 5º. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio nem a armadura da palavra. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6º. Fica estabelecida durante os séculos da vida a prática sonhada pelo profeta Isaías, e o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Artigo 7º. Por decreto irrevogável fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será uma bandeira generosa, para sempre desfraldada na alma do povo. Artigo 8º. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar amor a quem se ama, sabendo que é a água que dá à planta o milagre da vida. Artigo 11º. Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 12º. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido. Tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pela tarde com uma imensa begônia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Parágrafo 13º. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Boa noite, eu sou Jean Gaspar. Boa noite, eu sou Henri de Carvalho. Estamos começando mais um Filosofia no Cotidiano. Filosofia no Cotidiano quer trazer de volta o diálogo filosófico que há muito deixou de ser praticado, permitindo que as diferentes linhas do pensamento filosófico elevem-se no sentido de buscar resolver conscientemente problemas postos na cotidianidade e em proveito da vida humana. Filosofia no Cotidiano tem por finalidade instigar os telespectadores a um modo de pensar afastado do senso comum, tornando mais conhecido de todos a seriedade que envolve a compreensão teórica acerca de fatos específicos e sua relevância para as possíveis soluções. Para início de conversa, se a filosofia e o cotidiano são práticas do ser humano, então colocaremos sempre o homem no centro de nossas discussões. Compondo o elenco do programa estará conosco o músico concertista William Gomes, que irá ilustrar ao som do violão as temáticas a serem discutidas, sempre acompanhada de um comentário estético. Filosofia no Cotidiano irá ao ar sempre aos domingos e terças-feiras, domingo das 21 às 22, com reprise na terça-feira das 20 às 21 horas. Filosofia no Cotidiano trará sempre um convidado para falar de problemas que farão parte de uma temática categorial dentro de um ciclo de 4 programas. O primeiro ciclo trará a temática do humanismo. No próximo bloco, para expor e responder questões partindo de fatos da cotidianidade, mas com o eixo temático voltado para o humanismo, estará aqui o professor da PUC de São Paulo, o historiador Dr. Antônio Rago Filho. O professor Antônio Rago Filho
partindo da problemática que envolve o retorno das disciplinas de Sociologia e Filosofia no curso secundário, traz uma crítica histórico-filosófica que mapeia os caminhos do humanismo como paradigma e do anti-humanismo enquanto prática dos nossos tempos. Para além das questões que envolvam o retorno de tais disciplinas, a filosofia e a sociologia, a problemática que existe na execução de tal projeto está, de certa forma, arraigada na ausência de um paralelo da organização social, como está, que acompanhe ou equivalha toda a potencialidade produtiva, técnico-científica e do saber desenvolvidos até o presente. Este programa tem a colaboração de DAF Soluções Digitais, Franco e Brachó Móveis e Panificadora e Confeitaria Merengue. Até já! Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henri de Carvalho. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henri de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano, com o professor Antônio Rago Filho. Professor, fique à vontade para exposição da forma como o senhor quiser. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês pelo convite, do Jean Gaspar e do Henri de Carvalho. E eu sei que é um tema muito complexo e particularmente para falar na televisão e algumas coisas serão perdidas, né? Nós vamos ter que simplificar algumas coisas, mas é óbvio aquilo que vocês falaram, quer dizer, o retorno dessas disciplinas, elas podem revigorar para o ensino médio e também para o universitário, né, a presença mais forte de uma perspectiva humanista, uma vez que o culturalismo e o anti-humanismo graçam em escala universal, quer dizer, não é apenas aqui no Brasil, não é apenas na PUC de São Paulo, na USP, Unicamp, mas nas universidades de modo geral, latino-americanas e europeias, predomina uma concepção mais minimalista da filosofia, né? Quer dizer, e mais da improbidade do conhecimento propriamente dito. Quer dizer, há uma concepção pela qual nós não podemos revelar o mundo tal como ele se constitui nas suas contradições que são objetivas. Mal saiu a discussão do retorno das disciplinas e também uma coisa boa, quer dizer, um piso mínimo para o professor de R$ 950, que o governo Lula deixou para o ano de 2009, né, infelizmente, porque vocês sabem que no Brasil o salário do professor varia de R$ 150 a 300, o piso médio, o que é um absurdo para o sofrimento e particularmente para o empenho dos docentes. E mal saiu essa notícia nos jornais, já na carta dos leitores da Folha de São Paulo, uma senhora fala que seria um temor que essas disciplinas voltassem, porque ela dizia que na época da ditadura militar já ficou provado que essas disciplinas foram manipuladas pelos marxistas, pela esquerda de modo geral, pelas pessoas que usavam tanto Foucault, a Marx, Trotsky, Lenin, e ali colocavam nomes divergentes, mas como sendo de esquerda, né, um erro da missivista, mas também um cronista da Folha de São Paulo, chamado Nelson Ascher,
também colocou esse temor, né? E essa senhora, ela propunha a volta de educação moral e cívica, aqueles estudos problemas brasileiros, EPB, né? Que a ditadura se valeu para, obviamente, os estudos dos problemas brasileiros, pelos quais os problemas não apareciam, né? Só justificavam os atos da ditadura militar. Então eu começo colocando, quer dizer, esta importância da discussão do humanismo e particularmente de um conhecimento prático objetivo, humanista. E ele tem que ter a premissa do Marx. O Marx, em um dado momento do seu trabalho, escreveu que a teoria, para ser radical, ela tem que atingir a raiz. E a raiz para o homem é o próprio homem. Quer dizer, o homem, diante de obstáculos que o fazem valer como um cão, ele cita até uma lei que protegia os cães, e um deputado na época diz que estão querendo equiparar os cães aos homens, tal a tragédia vivida pelo ser humano, né? O Marx então coloca em defesa de uma teoria radical, filosófica, que possa conhecer o mundo, mas possa revolver os obstáculos que impedem a livre emancipação dos indivíduos. Eu começaria então por uma questão atual, né? O pensamento moderno, se vocês pegarem a vinda do Papa Bento XVI para o Brasil, e o que os jornais manifestaram enquanto conhecimento teológico, ou pelo menos enquanto formato teológico. A partir de algumas leituras, vocês vão descobrir que eles anulavam qualquer modernismo e o ataque era ao iluminismo. E propunham uma volta ao passado, pré-Revolução Francesa. Quer dizer, o grande mal estava na modernidade que a Revolução Francesa colocou, na ideia dos direitos universais do homem, nos direitos dos próprios cidadãos, e esse ultraconservadorismo retrazia para a problemática filosófica nomes conservadores como Burke, Demetre, Du Bonald, que são aqueles filósofos que no século XIX atacaram a Revolução Francesa e a modernidade, como sendo que a modernidade trouxe as agruras ao mundo contemporâneo. E batendo então na teologia da libertação, eles tinham que aproveitar inclusive esse momento, eles diziam que o homem é um ser agônico, aproximando de certo modo com o pensamento irracionalista do Heidegger, aquele filósofo que pertenceu às hostes nazistas, de 33 a 45 ele pagou a carteirinha do partido. Este, que é o maior filósofo do século XX, o Heidegger, fala que o homem é um ser tedioso. O homem é um ser lançado no mundo, em derridição, solto sem perspectiva. E somente pela língua alemã, pelo povo alemão que contém a essência verdadeira, é que ele pode impulsionar uma nova prática. E essa nova prática foi o nacionalsocialismo, o nazismo. Então Heidegger se colocou na defesa de uma perspectiva que causou horrores à humanidade. Foi uma política de Estado. O outro lado, que é o lado teológico da questão, ao tratar o homem como ser agônico, ele vai dizer que este homem em agonia, ele não tem determinação social. Ou seja, nós não podemos buscar as mazelas humanas nas circunstâncias da realidade. Nós temos que pegar o homem no seu vazio. O homem é um ser em agonia permanente, ele não tem perspectiva, ele é pó. Por isso que eles justificam a teologia da libertação aqueles indivíduos que são clérigos, né, que pensam que eles sabedores, que são pó, eles defendem o próximo sabendo que não podem defendê-lo, porque é um orgulho ferido. Não há perspectiva, portanto, de emancipação humana. E aí o ataque passa a ser a racionalidade, mas aí nós temos que tomar essa palavra, racionalidade, também nos seus termos históricos. Porque o capitalismo tem uma racionalidade. A todo dia nós enfrentamos, aliás, há séculos, que o capital se reproduz por uma dada racionalidade. Que ela tem, na essência, uma irracionalidade. Que ela não consegue resolver a resolução da plenitude humana. Quer dizer, os indivíduos não podem se revolver humanamente in totum. Ou seja, ela sempre causa milhões que ficam fora do próprio sistema que é expoliativo. Esse sistema expoliativo se baseia na extração do trabalho humano, das energias humanas, que são aquilo que o Marx chamou de mais-valor, né, que é traduzido no Brasil como mais-valia. Esse mais-valor é um mais-trabalho
que, realizado no mercado, volta ao capital na forma de mais valor, portanto, de um valor agregado que sempre cresce. Mas mesmo entre o capital, isto tem pane, por isso que o sistema é irracional. Vocês estão lembrados que há pouco nós vivemos uma crise, estamos vivendo a crise dos Estados Unidos, do centro, que falava que nós teríamos que seguir as regras que eles nos ditavam. Nós teríamos que deixar a economia flutuar sem intervenção do Estado, privatizar as estatais para que o povo pudesse ter uma melhoria, sem direitos sociais. Ora, o que está ocorrendo hoje nos Estados Unidos? Eles estão emprestando 300 bilhões de dólares, quer dizer, essa massa de valores, para salvar um segmento da economia, que é esse segmento que, obviamente, vendeu apartamentos e os compradores que emprestaram o dinheiro não têm como pagar. Então, essa crise que vai se aprofundando no centro e coração do sistema. Então, quer dizer que essa irracionalidade contém uma racionalidade burguesa, a racionalidade do capital. Então, quando a gente falar em racionalidade, há que determinar, dar o substantivo social desta determinação, ao contrário desta nova teologia que se baseia no homem agônico. Mas há uma ponta deste irracionalismo religioso com esse irracionalismo filosófico. Porque o Heidegger, que foi o principal filósofo do século XX, assim como na música, e o professor Henry também é músico, e o William, grande violonista, sabem disso, um dos maiores maestros do mundo foi um cara chamado von Karajan, que morreu querendo que no túmulo tivesse a carteirinha de nazista. E regeu Beethoven de modo nazista até hoje. Há que fazer uma revisão de toda a obra desse senhor, assim como a revisão que é necessária fazer do Heidegger. Porque o Heidegger, uma vez visitado por um chileno chamado Victor Farias, que na Alemanha queria estudar um filósofo chamado Brentano, conheceu Heidegger. E o Heidegger falou, olha, nós temos aos domingos um curso que a gente faz para poucos, né? E você poderia ser incorporado, porque lá eu discuto Brentano e outros teóricos. E no meio da amizade entre eles, ele resolveu perguntar para o Heidegger, olha, eu quero publicar o seu livro Ser e Tempo. É um livro dos anos 20, meados de 20, e carece uma tradução boa para a América Latina. O Heidegger falou, menino, fique na sua, porque vocês não pensam filosoficamente. Só a língua alemã pode pensar. Olha, o Victor Faria fala, pera, algo está errado. Eu preciso compreender por que um homem desses, que eu estou devotado, pensa dessa forma. E ao se debruçar em toda a obra do Heidegger, ele vai destacar que o Heidegger jamais abandonou suas afirmações que o motivaram ao encontro do nazismo, do nacionalsocialismo. Então, nesse sentido, para o Heidegger, há uma diferenciação entre ser e ente. Os entes são essas coisas do mundo, as coisas como as cadeiras, os móveis, esse som que está à nossa frente, assim por diante, mas também as pessoas são um Dasein, um ser existente aí, mas um ser em derrelição. O que significa isso? Que são seres, entes lançados no mundo, e entes que não têm a realização a não ser se ele expressar a comunidade. E a comunidade naquela época é a Volkliche, que significa uma comunidade popular. Essa daí é a palavra Volkswagen, Volk, povo, né? E essa Volkliche é uma comunidade popular que, se o indivíduo for inserido e na guerra, ele se mobiliza para realizar a essência germânica, que é superior às outras formas, até os gregos. Se poderia o pensamento grego compreender o ser, revelar, desvelar a essência do ser, e agora só os alemães. Por isso que é uma canção cantada pelo Caetano, Língua, né, que aquela cantora que foi casada com, eu esqueci o nome dela, o Garrincha, né? Elza Soares. Elza Soares, veja quando são adeptos, né, do Caetano Veloso da Elza. Não, do Garrincha. Ah, do Garrincha. Do Garrincha. Né? E a Elza Soares e o Caetano Veloso cantam essa canção, que tem uma passagem que ela fala que só é possível filosofar em língua alemã. Quer dizer, os alemães são superiores na raça, porque advém de um solo e terra, e que enquanto essa nacionalidade não for realizada pela intervenção na guerra, esses indivíduos não realizam a vontade de potência. Aí eles retomam uma ideia de Nietzsche, que todo indivíduo carrega em si uma vontade de potência, né? A potência, portanto, para o poder. Então, nesse sentido, este indivíduo heideggeriano
é um ser que contém em si o ser voltado para a morte. Portanto, ele é um ser cuja essência é o não ser. Não sei se o espectador entende essa linguagem. Quer dizer, como que eu posso realizar o ser como não ser? Quer dizer, a negação da própria essencialidade humana, que é a criação de si enquanto ser genérico. Então, esse indivíduo que foi questionado pelo Victor Farias, ele faz uma crítica, portanto, a esta concepção e que o Heidegger, num dado momento, vocês sabem que ele abandona a reitoria de Freiburgo, né? Ele fica como reitor do Hitler entre 33 e 34 e abandona por divergências e depois, até 45, ele paga a carteirinha. Posteriormente, o Marcuse, que é um outro filósofo da escola de Frankfurt, famoso nos anos 68 por dar a base a toda aquela movimentação estudantil dos anos 68 em diante, o Marcuse cobra do Heidegger: o senhor nos deve uma explicação. Como que o senhor apoiou uma filosofia que no Estado levou ao extermínio de povos, como o extermínio de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial? Ora, o Marcuse cobra isso do Heidegger e o Heidegger fala: espere, eu deixarei isso gravado. E deixa de fato gravado, e essa gravação, só revelada posteriormente à morte dele, faz com que ele reafirme o seu antidemocratismo e as suas convicções. E chega a reproduzir um texto em que ele vai dizer sobre a magnanimidade, quer dizer, o magnânimo, da teoria filosófica heideggeriana e nazista. Portanto, por ela conter a verdade, ela conter este alto elemento que encontra na grandeza do nacional-socialismo. Pasmem, ele fala isso pós-45. Ora, por outro lado, muitos neo-hegelianos se formaram no mundo, já que o Heidegger é baseado em Nietzsche. O Heidegger, portanto, ele começa a fazer fluir as suas ideias. Pense que o Sartre, aliás, o Mesaros, quando esteve no Brasil, contou para nós na PUC que uma infelicidade do Sartre foi quando ele foi preso em território germânico, só tinha para ler as obras do Heidegger. E ele se torna o principal difusor do existencialismo e do heideggerianismo na França, né? E na França nós temos vários casos de pessoas que confluem com as teses hegelianas, como depois Derrida e outros na história mais contemporânea. Ora, mas há um homem muito extraordinário com seu poder de pensamento, que chama-se Michel Foucault, herdeiro de Heidegger e de Nietzsche, e ele faz um texto nos Ditos e Escritos que é sobre as luzes. E aí ele vai, ao contrário de atacar plenamente as luzes, com sua concepção de compreensão da verdade do mundo, etc. e tal, presa, portanto, àquela racionalidade que vem desde Platão, né? Então é como se uma mesma teoria, um episteme, para usar a linguagem Foucaultiana, governasse a sabedoria do mundo em 2 séculos, quer dizer, ou mais séculos. E isso não pode ser. Quer dizer, a gente não explica a vida por um movimento da racionalidade ou da irracionalidade. Nós explicamos o movimento da vida pela atividade prática sensível. Ou seja, os indivíduos, em seu metabolismo, nas relações sociais que eles têm para a transformação da natureza, pelo trabalho, eles criam a si próprios as suas individualidades e a seu mundo concreto próprio, que é histórico. Então, nesse sentido, Michel Foucault escreve um texto, né, nos anos, saiu agora aqui no Brasil pela Forense, né, Ditos e Escritos. O Foucault nasceu em 26, morreu em 84, e ele, numa dessas palestras que eles gravavam as suas falas e são agora transcritas, ele retoma o Kant, para mostrar que os iluministas, particularmente o Kant, têm um elemento fundamental, que é fazer a reflexão sobre as formas do presente. Então, quer dizer que ele inaugura um tipo de pensamento que a sua propositura é, ao mesmo tempo, criticada. Mas, ao fazer esta colocação em defesa deste princípio esclarecido do Kant, ele vai também mostrar que o humanismo é uma coisa completamente distinta daquilo que está no iluminismo. Então, ele dissocia algo que não é dissociável, não se pode dissociar. Por isso que eu vou, na sequência, introduzir um livro do Todorov, só porque está à mão, é um livro pequeno, muito bem escrito, né, onde ele retoma os valores do iluminismo. E, obviamente, dizer iluminismo, nós estamos dizendo emancipação, estamos dizendo autonomia,
razão, tolerância, liberdade e humanismo. Ora, é a realização plena do homem, que vem de uma trajetória anterior com o Renascimento. Quer dizer, lembre-se os renascentistas quando diziam que o homem pode dominar o mundo, né, mas lhe faltam os anjos. Ora, ele pode ser Deus se fizer a vida. E hoje, com o genoma, com a descoberta das estruturas da vida, nós fazemos a vida. Aquele sonho renascentista que é realizado mais no nosso novo século de modo mais pleno, né? Bom, o iluminismo, para o Foucault, tem que ser dissociado particularmente deste humanismo. O humanismo, portanto, ele serve para colorir e justificar valores e concepções do homem. E isto é uma episteme que, ora e vez, é retomado, seja pelo humanismo, que existe no século XVII, em oposição ao humanismo ascético, teocêntrico, ou uma crítica à religião, como Voltaire fez. Então ele se vale de um tipo de humanismo que é um humanismo pelo qual vamos dizer, ele é retomado como temas de combate. Assim foi também o cristianismo humanista, que é uma forma de retomar outras formas de reformismo religioso. E também o marxismo, para ele, foi o humanismo, o existencialismo e, pasmem, o nazismo e o stalinismo. Aí eu acho que é uma confusão que mostra o quanto Foucault está distante de compreender as razões pelas quais o iluminismo foi humanista e o marxismo também propõe um humanismo radical. Aquela ideia que eu iniciei da teoria ser radical é pegar o homem na sua realização plena enquanto ser genérico, enquanto ser universal, livre e consciente. Que o capital e o Estado, as formas da politicidade, obstaculizam o homem da sua realização. Ora, o Todorov, que eu havia dito antes, ele retoma o projeto das luzes para mostrar que esse projeto é generoso. Esse projeto, portanto, ele busca devolver aos indivíduos a liberdade de si próprio gerir. Quer dizer, essa autonomia subjetiva pela qual, pelo crivo da razão, eu posso superar os obstáculos que impedem a minha vida livre e humana, portanto humanista. Então, nesse sentido, o Todorov fala, poxa, o projeto das luzes continha a liberdade de criticar, de julgar, de interrogar e livrar-se de dogmas, livrar-se das superstições, livrar-se dos preconceitos. E este movimento que propicia aquilo que o Weber chamou do desencantamento do mundo é para nos liberar das tutelas. É muito curioso que nesse texto do Kant sobre o esclarecimento, Aufklärung em alemão, ele diga que nós temos que nos livrar das tutelas do professor, do general, liberar-nos da tutela do dietista, aquele que fala o que eu devo comer de manhã à noite, né? Esse personal trainer seria ridicularizado pelo Kant, a pessoa que nos governa no cotidiano para correr, né? Quer dizer que então o homem tem que ser autônomo na sua individualidade, mas aí é um problema, porque esta individualidade contém nas suas entranhas o mercado. Eles ainda supõem na gênese do movimento das trocas que está sendo desenvolvido na sociabilidade burguesa que é possível erradicar radicalmente o domínio feudal, o antigo regime, e ultrapassá-lo por essa autonomia subjetiva, mas também no mercado. Quer dizer, eles vão acabar se confluindo ao pensamento burguês, e obviamente é uma ideologia burguesa nesse sentido, em que se realiza como liberalismo à frente, quando a burguesia detém o poder, que ela passa agora a tornar-se conservadora e não mais crítica do mundo. Por isso que o positivismo, de Augusto Comte, por exemplo, usa a palavra positivismo, porque o iluminismo vai ser visto como negativismo. O iluminismo vai ser como um modo crítico de pensar. E há de ter um modo propositivo, afirmativo, construtivo. Isto é o positivismo. E o positivismo vai colocar como finalização da história o próprio capitalismo e o pensamento positivista, que deve se livrar das essências, das origens, da própria possibilidade do conhecimento de totalidade concreta e seu revolucionamento. Então ele propõe um modus vivendi pela qual nós nos conservamos de modo conformistas à legalidade do capital e da racionalidade burguesa e, obviamente, os irracionalismos que surgem, se ele nega a possibilidade de conhecimento, ele também se torna um inconformismo conformista.
aquilo, de certo modo, Lucas chamou da escola de Frankfurt, a ideia que você pode ter uma ética de esquerda, se posicionar contra, mas uma epistemologia de direita, ou, obviamente, uma posição social que defenda a ordem do capital. Ok, professor, então vamos dar um break para o nosso comercial. E no próximo bloco continuará conosco o professor Antônio Rago Filho, respondendo a algumas questões sobre as ideias expostas por ele neste segundo bloco. Até já! Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Governo Federal. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Nesse terceiro e último bloco, continuaremos com o professor da PUC São Paulo, o historiador Dr. Antônio Rago Filho, agora respondendo algumas questões acerca dos problemas por ele levantado. Professor Rago, retomando alguns pontos importantes de sua exposição, gostaria que o senhor voltasse a explicar para o nosso telespectador a importância que teve o pensamento filosófico do iluminismo para o processo revolucionário executado pela burguesia. Professor Rago, retomando alguns pontos importantes de sua exposição, gostaria que o senhor voltasse a explicar para o nosso telespectador a importância que teve o pensamento filosófico do iluminismo para o processo revolucionário executado pela burguesia. E em continuidade a esta questão, como podemos relacionar este precedente revolucionário com a possibilidade concreta de transformação da cotidianidade posta com tantas contradições? Bom, você também colocou aqui uma tese que é complicada, complexa, né? Como a realidade que nos move, ela tem muitos elementos, mas isso não nos afasta da compreensão desse movimento. Você sabe que o iluminismo, ele é uma filosofia, num certo sentido, que é uma espécie de preparação ideológica do movimento burguês. Eles não tinham como meta a organização partidária, por exemplo. Então eles não são como, se você pegar na própria Revolução Francesa, os igualitaristas, com Caio Babet à testa, pelas quais você fazia movimentações para a tomada de poder, com um movimento prático, com jornal, com armamentos, quer dizer, eles propunham a luta armada e assim por diante. Os iluministas foram pensadores que não formavam um partido, né? Se faço claro. O partidarismo dele é a defesa dessas ideias de universalidade, de liberdade, de igualdade, de propriedade, né? Ideias que, de certo modo, vão ser absorvidas por alguns dos grandes revolucionários da Revolução Francesa, mas, obviamente, nós não podemos dizer que esta propositura iluminista preparatória ela é plenamente atendida nesse processo. Há um historiador chamado Robert Darnton, que é um americano, estuda muito a questão do comércio no iluminismo, o livro dele chama-se O Iluminismo como Negócio, que ele tenta mostrar a influência das ideias no bojo da Revolução Francesa. E, obviamente, os livros mais vendidos eram os livros chamados libertinos,
né, aquele que atingia, num certo sentido, as massas, mas num certo sentido, elas também iam contra a realeza, contra aquele mundo prosaico que esta nobreza vivia e transgredia determinados padrões que a massa também se colocava contra. Pelo menos ele tenta mostrar isso. E mostra as grandes forças vetoras desse iluminismo, como a questão do cosmopolitismo, quer dizer, o fato do indivíduo não pertencer a nenhum lugar no sentido específico de uma cidadania local, mas sim aquela ideia do Kant de uma cidadania universal. Quer dizer, a humanidade tinha que encontrar esta vigência de uma cidadania que nos colocava por igual em todas as partes do mundo. É óbvio que a revolução ela fracassa no sentido da realização humana porque o capitalismo vai mostrando no seu desenvolvimento os seus limites. E é este capitalismo que, ao mesmo tempo, recorta o homem em dois, né? O homem burguês, ele é visto como, pense na estrutura dos direitos universais do homem, substitua a palavra homem por proprietário privado. E o cidadão, o não proprietário. E mesmo assim, na Revolução Francesa, você tem o cidadão ativo e o cidadão passivo. Significa que a classe operária, a classe camponesa não participa daquele jogo de forças políticas. E sucessivamente vocês têm o diretório, vocês têm, na sequência, a própria tirania napoleônica dada pelo Primeiro Império. Pense que ele se consagra imperador, ao lado ele traz o imperador para assistir à sua posse, e esta forma é uma forma já de um poder militarizado, pela qual a guerra expansiona, ou pelo menos tenta se modificar, as estruturas do mundo por uma ótica do Código Napoleônico, e que tem os elementos, obviamente, do fim da exploração no campo, né, portanto da servidão, mas obviamente se impõe uma nova dominação. Então o capital nunca se separou dessa sua estrutura mercantil de expansão. O capitalismo não existe essa ideia que a esquerda alimentou de modo errado, de uma soberania da burguesia nacional. A burguesia, para valer, ela é sempre expansionista. Ela vai a conquistas em territórios aonde tem. E é uma burguesia imperialista que nasce, particularmente em fins do século XIX para o XX, aí ela arrebenta o mundo. Ela transforma o mundo em 2 guerras mundiais e onde vicejam essas teorias irracionalistas anti-humanistas. Porque pense que o humanismo vem falando que o homem vai se realizar. E de repente você tem 2 guerras mundiais que pelo menos põem à terra toda a ideia que o homem pode se realizar pelo homem liberal. E o liberalismo contém uma afirmação que o aproxima desse racionalismo e aproxima dessas formas teológicas que eu falei. Porque se você se baseia que o homem é mau por natureza, se você fala que o homem é um ser agônico, que o homem é um ser tedioso por natureza, é da condição humana, para o liberalismo é da condição humana o homem ser um egoísta. Essa afirmação é totalmente falsa. O indivíduo não nasce egoísta por natureza, ele se torna socialmente egoísta. Daí a vida concorrencial que nós vivemos. Então quer dizer que as contradições modernas, elas traduzem agora essa necessidade do capital. O capital nunca foi tão forte na dominação da natureza pela ação das forças produtivas materiais que são desencadeadas pelos trabalhadores. Esta é a grande contradição do capital. O capital é riqueza acumulada. Quem produz riqueza acumulada é o trabalho. Só que o trabalho, ao criar riqueza, ele cria riqueza genérica para todos. Ora, quando um trabalhador faz um livro, faz uma câmera, faz uma mesa, faz a iluminação, o trabalhador está criando a nossa condição genérica de tornar-nos humanos. A minha plenitude enquanto indivíduo vale-se do desenvolvimento das forças produtivas universais. Por isso que Marx achava que a revolução não poderia dar certo em países atrasados. Não poderia dar certo onde não tivesse a universalização das forças produtivas materiais, porque é somente com o desenvolvimento das forças produtivas materiais é que há a possibilidade de desenvolvimento do indivíduo. É um pouco como Leonardo da Vinci. Eu sou mais indivíduo, quanto mais dos outros eu contenho em mim. Então é óbvio que quanto mais eu me aproprio do mundo produzido, e hoje em escala mundial, né, vocês vejam a ironia. Por exemplo, a China compra ferro, minérios do Brasil. O Brasil compra trilhos produzidos da China. Bom, inacreditável. O Brasil ter que comprar trilho do seu ferro
feito na China e que tem que navios e navios trazerem para cá. Ora, isso se faz também pela nulificação das forças produtivas, é isso que o Mezzaro chama da produção destrutiva que o capital opera, e essa produção destrutiva, ela desefetiva o produtor. Quer dizer, grande massa de trabalhadores vão para a rua. Quer dizer, grande energias humanas são postas para fora do mercado. Então quer dizer que num sistema social completo hoje, com 6 bilhões de habitantes no planeta, 1,5 bilhão está à míngua da miséria. É inacreditável. E por que é inacreditável? Porque se criou uma posição de domínio da natureza fantástica. Hoje não é como no passado, que eu para beber água, para eu comer, não tinha o que fazer a não ser buscar na própria natureza. Hoje não. Hoje eu planto, replanto, eu posso refazer o mundo, aliás, torná-lo florido. Eu não sei se já viram as propagandas de carros ou coisa parecida. Não tem verde, não tem espaços humanos. São coisas cinzas e com ferramentas ou automóveis geniais, um disputando o seu pedacinho com o outro, mas o ser humano está fora. Olha o anti-humanismo nas propagandas. Ok, bom. Professor Rago, o senhor poderia voltar um pouco e exemplificar como na cotidianidade em que se sobressai enquanto produtos e produtores da sociedade burguesa, o individualismo, a igualdade, a liberdade, o contrato, a tolerância e a propriedade, preocupações do pensamento iluminista em face da posição anti-humanista de Martin Heidegger? Veja bem, primeiro deixa eu deixar claro para o espectador, eu não sou iluminista, né? Eu sou marxista. E os marxistas, num certo sentido, são herdeiros do iluminismo, mas mostram os obstáculos que impedem a realização do indivíduo. Então é óbvio que no mundo prático nós podemos sempre escolher. Quer dizer, é próprio do indivíduo ser um ser que responde. E responde a alternativas concretas postas no mundo. Quer dizer, é óbvio, eu tentei ser músico, jogador de futebol, professor de artes, professor de filosofia, de história e hoje sou historiador na PUC, por uma série de escolhas, mas também de determinações da vida. Então é óbvio que nós podemos, enquanto crítica do mundo, e daí a importância do ensino da sociologia e da filosofia, devolver aos indivíduos elementos críticos da compreensão da sua cotidianidade, do seu mundo, portanto, e das possibilidades e impossibilidades. Nós não podemos, não é porque alguém tem a consciência do mundo que ele tem uma consciência revolucionária que o mundo se revoluciona. Você sabe que na Revolução Russa, o Lenin, em janeiro de 1917, ele faz uma palestra para operários e diz que a geração deles, infelizmente, não iria assistir nenhuma revolução mais. Ora, passada uma semana, alguém bate em Zurigue falando: Lenin, você tem que voltar para a Rússia, a nossa querida Rússia já foi revolucionada a uma república. Quer dizer, aquilo que ele falou numa semana, a vida cotidiana transfigurou-se. Então os indivíduos escolheram não ter mais monarquia. Os indivíduos escolherem por uma república e mais tarde uma república não mais burguesa, mas uma república social. Então quer dizer que no mundo cotidiano, pensem aquelas mães, pensem, assim como na Guerra Civil Espanhola, aquelas senhoras bem de idade que de repente se resolve pegar numa arma e sair. Pensem nas nossas avós e mães, que a transfiguração da vida cotidiana fazem com que elas tomem consciência, mas na vida. E na vida tomar a consciência por causa de contradições que nos invade por inteiro. Quer dizer, então é óbvio que o capitalismo cria uma forma social que cria um indivíduo egoísta. Então vejam no trânsito, eu falei há pouco de uma propaganda de carros, que não tem pessoas, né? Mas pense o carro com pessoas. As pessoas estão sempre disputando o mínimo espaço pelo seu egoísmo pessoal. Né? Há um comentário popular que fala: puxa, aquele comprou um automóvel e junto com ele a propriedade da estrada. Cada pedaço que ele anda é dele. E o outro pensa igual. Então nós temos um xingando o outro. Ou aquela ideia que mulher é burra, então não sabe dirigir, ou que é gay, então os gays ficam preocupados com outra coisa ao dirigir. Quer dizer, os preconceitos voltam. E aí o iluminismo é importante para combater qualquer resto de preconceito. Porque uma das armas que o iluminismo trouxe foi abater os preconceitos.
os julgamentos. Pense na figuração dos retratos, as gravuras do Goya, né? Quando ele põe, por exemplo, um retrato cotidiano de uma mulher arrancando um dente de um morto, porque ela acreditava que aquele dente posta embaixo do travesseiro lhe daria um novo amor, um amor verdadeiro. Né? E o Goya desenha para falar, isto é idiotice, isso é preconceito socialmente, e preconceitos são perigosos, de qualquer espécie. Então, por isso que a tua pergunta já é importante nesse sentido. Quer dizer, enquanto nós temos esses preconceitos de várias naturezas, né? Pensem o espancamento de gays ou coisa parecida, ou prostitutas, por jovens da classe média, porque resolvem tirar um sarro. Isso não é o tirar um sarro. Isso é a desumanização que o sistema conformou, e nós temos como educadores, pelo menos naquilo minimamente que nos resta numa academia, é combater essas formas anti-humanistas e, obviamente, estudar o iluminismo a fundo, radical, como o Todorov está fazendo em 2008, porque o livro é o mais recente dele. Professor Rago, diante da morte do homem para o irracionalismo, qual a sua visão sobre qual deve ser a função do filósofo em nossos dias? Bom, essa questão nós passaríamos alguns meses discutindo. E eu gostaria de assinalar que em novembro, na PUC, São Paulo, nós vamos realizar um colóquio sobre Marx e Lukács, sobre ontologia, história e revolução, em homenagem à morte de José Chazin, um grande filósofo que eu sigo, inclusive, e que introduziu no Brasil a ontologia do ser social de Marx, uma ontologia estatutária. Será em novembro, espero então que vocês compareçam. E, respondendo essa questão, se vocês me permitirem, eu gostaria de ler duas passagens. Uma da Esther Weissmann, que é uma filósofa paulista, mas está morando hoje em Minas, por conta que ela dá aula na Universidade Federal de Minas Gerais, que ela diz a necessidade da gente retomar na filosofia a ontologia. E retomar na filosofia uma ontologia estatutária significa que não é sistêmica nem hegeliana no sentido especulativo, mas ela diz que, na atualidade, uma interrogação de rigor sobre a irredutível natureza social do homem e a historicidade intrínseca à sociabilidade constitui a plataforma para uma elucidação geral que pode vir a dinamizar o clareamento do ser e saber, da cotidianidade, como o entendimento e a prática da atividade científica, da prática artística ou política. Nesse resgate da subjetividade em todos os espaços, tanto individuais quanto sociais, desde a renúncia cética até a impertinência da desrazão. Nesse sentido, o Chazin escreveu certa feita o que seria esse estatuto ontológico da filosofia de Marx. E ele disse o seguinte: é o estudo das categorias fundamentais, em traços essenciais abstratos, em suas determinações gerais, da existência social historicamente constatada e reconhecida, sendo possível exemplificar com as seguintes categorias: a de historicidade, a sua processualidade, mutabilidade da vida social, a sua concreticidade ou objetividade, baseado na atividade sensível ideal, que é o trabalho e a reprodução humanas, a subjetividade, tanto receptiva como proponente, o valor, a individualidade e o gênero, a sociabilidade humana. Tudo isso de José Chazin, perfilando o complexo de complexos da autorrealização do ser humano societário. Olha o nosso humanismo. Entendido que o fim dos fins é a infinitude da realização do humano, do autopropor-se do aberto ser humano societário. Professor Rago, diante da alienação posta no cotidiano, os indivíduos podem encontrar saídas para romper com a cotidianidade? Olha, eu vou te responder esta, e eu selecionei uma passagem que eu escrevi. Eu dirijo a revista Projeto História com a Vera Lúcia Vieira, da PUC de São Paulo. E eu escrevi o seguinte: em tempos de barbárie inaudita, no repor-se de formas de talha imperialista, com a ocupação de terras alheias, que significa imposição violenta de modos de vida estranhos, com a utilização da guerra preventiva, do assassinato seletivo, do terror sem limites e de tantas outras formas que dilaceram os indivíduos e suas sociedades, há que se perguntar como fez Primo Levi diante do Holocausto. A que ponto ficamos reduzidos? Isto é um homem? Isto somos nós, digo eu.
Ou como vozeirava Susan Sontag, é possível ser indiferente diante dos horrores dos genocídios, das ocupações, dos massacres, das violentações que passam diante dos nossos olhos e não se indignar diante da dor dos outros? Em tempos tensos, de predomínio do niilismo, numa era de supremacia bélica da grande potência, a decomposição do caráter tem levado ao pessimismo cego e incondicional que não mais acredita em possibilidades humanas mais autênticas. Nessa quadra histórica, com a revolução tecnológica sem precedentes, com o desfazimento do leste europeu e o prolongamento da utilidade histórica do capital, é premente perguntar se é possível sonhar ainda com uma vida humanamente social, a liberdade da vida cotidiana, da comunidade interativa de indivíduos livres em permanente autoconstrução, na qual, como frisava Marx, o livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos. Muito obrigado. Está encerrando mais um Filosofia no Cotidiano. Gostaria de agradecer a presença do professor da PUC, o historiador Dr. Antônio Rago Filho, e aos telespectadores que nos acompanham pela TV Cantareira. Visite o nosso site www.filosofianocotidiano.com.br e envie sugestões, críticas e perguntas para o nosso e-mail produção@filosofianocotidiano.com.br. Gostaria de agradecer ainda aos colaboradores deste programa, DAF Soluções Digitais, Franco Brachó Móveis e Panificadora e Confeitaria Merengue. No próximo programa, teremos a presença do professor de filosofia, Dr. André Yazbek. Boa noite e até o próximo domingo. Boa noite e até o próximo domingo. Boa noite aos telespectadores. Hoje foi um dia especial para mim, pois tivemos a ilustre presença do professor Rago, que é um amigo querido por todos nós aqui do programa. O professor Rago, além de historiador, tem um passado muito interessante como músico e é filho de um grande violonista muito conhecido e respeitado no Brasil, o Antônio Rago, nome, aliás, que ele teve a honra de herdar. Bom, como eu conheço bem o gosto musical do professor, escolhi a peça que vocês ouviram trechos durante o programa, que é um movimento das 4 estações portenhas de Astor Piazzolla. No caso aqui, executei a Primavera Portenha e tenho certeza que o professor se sentirá lisonjeado com a escolha. Piazzolla foi considerado um grande compositor de tango na Argentina e no mundo todo. Teve uma atuação muito forte no cenário do tango, chegando a tocar mesmo com o conhecidíssimo Carlos Gardel. Mas teve também uma formação erudita muito forte, e isso fez com que ele revolucionasse o tango na Argentina, utilizando elementos da música moderna que ele aprendera, causando assim muitas críticas pelos conservadores. Mas com o passar do tempo todos passaram a respeitá-lo. Hoje ele é o símbolo do tango argentino.